Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Transmitir. Hoje nós estamos no quarto episódio dessa série Relacionamentos e hoje nós iremos falar sobre frutos do Espírito Santo. É um assunto incrível, eu creio que será uma bênção esse podcast na sua vida. Você irá entender muitas coisas que vêm diretamente dos céus para sua vida. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Jennifer. Eu sou a Márcia. Eu sou o Jason. É isso aí. E, gente, já iniciando aqui, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas possam ver, para que a gente possa expandir o reino, né? E ficar ligado aí até o final, que no final a gente vai falar sobre a mentoria Curando as Feridas do Coração, que a gente deu uma pinceladinha no episódio passado, que inclusive foi sobre as 7 feridas, né? 7 feridas. Do coração. Do coração, que moldam o nosso caráter ali. E falamos também nos outros sobre temperamento, linguagem do amor. Se eu fosse você, eu também assistiria os outros episódios que passaram. E teremos algumas novidades também para os próximos episódios. Então, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para ficar ligado. Curta tudo, comente, compartilha com seus amigos, né? Com as pessoas que você conhece. Bem, hoje vamos falar então sobre os frutos do Espírito Santo, né? Os 9 frutos do Espírito Santo. Eu queria falar assim que quando a gente aceita Jesus, é como se fosse plantado uma semente em nós. E cabe a nós regarmos essa semente. Como que a gente rega, né, essa semente? Tendo uma intimidade com Jesus, lendo a palavra, né, conhecendo Jesus, orando, conversando com Ele. Como é que você se torna íntimo de uma pessoa, né? Conversando com ela, conhecendo a palavra dela. O que é a palavra, gente? Passando tempo, né? Passando tempo com a pessoa. E o que isso vai fazer? Vai crescer uma árvore. E essa árvore, ela vai começar a dar frutos. E esses frutos se chamam os frutos do Espírito Santo. Porque quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. E você permite, através de conhecer a palavra, através de orar e conhecer Jesus e se entregar para o Espírito Santo, pedir a Ele ajuda, né? Todas aquelas questões que a gente falou sobre os traços ali do temperamento, os traços negativos do nosso temperamento, a gente identificar, né, quais são os nossos pecados, quais são os nossos defeitos, quais são as iniquidades que a gente traz, né, hereditárias e do nosso comportamento, e pedir para que o Espírito Santo ele venha nos ajudar a curar. Como? Né? Como? A gente ora, conhece a palavra e tem uma transformação na nossa mente. Uma metanoia, eu preciso querer mudar. Não adianta eu levantar a mão, aceitar Jesus e ir lá tomar um banho de piscina, um banho de mar, um banho de qualquer lá e dizer estou convertido. Não é assim que funciona, gente. Isso daí é o primeiro passo. A conversão, ela não é da boca para fora, né? É o contrário, tu tem que sentir a conversão. Tem que te permitir. E aí sim. E a gente fala, não é aceitar Jesus, né? É reconhecer. Reconhecer. É Jesus que te aceita, né? Não é você que aceita Ele. É Ele que te aceita. E aí, então, o que a gente tem aqui? A gente tem Mateus 7, tá? E Mateus 7, 15. Vou começar aqui desde o começo, tá? Porque a gente não é muito fã de ler apenas o versículo, né? A gente gosta de ler o contexto para não ficar nada fora. Então, assim, aqui Jesus ele faz um alerta. E eu vou explicando aqui, eu vou lendo e vou explicando, tá bom? Em Mateus 7,15,
é a árvore e os seus frutos. Olha o que a gente falou. Então, tome cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Você os identifica por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Bem, aqui Jesus está nos chamando a atenção para reconhecer os frutos que a pessoa dá, né? Não é só nos pregadores, gente. Não é só nas pessoas que elas profetizam aqui, como fala profetas. É todo cristão, né? A gente reconhece o verdadeiro cristão pelos frutos que ele dá, não pelos dons. E aí eu quero falar uma coisa antes de terminar a leitura. Eu quero falar a diferença, né? Então, muita gente diz assim, fulano é tão cheio do Espírito Santo, porque ele tem muitos dons, ele fala em línguas, ele profetiza, ele prega. Os dons do Espírito, eles são dados pelo Espírito não para a pessoa, e sim para a edificação do corpo, para que essa pessoa ela possa ajudar as outras pessoas. Aqui Jesus diz que não é para a gente olhar para a pessoa e ver os dons que ela tem espirituais, e sim os frutos que ela dá. Então, eu preciso dar frutos na minha árvore. Como que eu sei o relacionamento que aquela pessoa tem com Jesus? Através dos frutos que ela está dando. Se a árvore dela tem frutos ou se não tem, tá? Continuamos. Da mesma forma, a árvore boa, aqui está no 17, tá? A árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos é cortada e que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Bem, vai falar alguma coisa? Pode falar. Então, na prática, conforme as tuas atitudes, os teus comportamentos, a tua comunicação, tudo aquilo que a gente vem falando no decorrer desse mês, sim, tu tem como ver os frutos dessa pessoa. Os frutos é isso aí, é o dia a dia dela, é como ela trata as outras pessoas. É por aí que você vê se ela está com os frutos do Espírito Santo ou não. Porque assim, os frutos do Espírito Santo mostram quanta intimidade eu tenho com Jesus e quanto eu honro aquilo que ele fez por mim. Então, quando eu vou falar mal de alguém, eu penso primeiro que isso vai magoar Jesus e o Espírito Santo. Então, eu me controlo. E a gente vai falar aqui sobre esse tipo de controle. E quando eu não consigo, então eu peço ajuda ao Espírito Santo, porque ele nos ajuda, ele é nosso amigo. Jesus deixou ele para nos ajudar, tá? Eu vou ler agora para a gente entender que os frutos do Espírito, eles nos ajudam a vencer o pecado, tá? Está em Gálatas 5, 19 a 21, tá? Ora, as obras da carne, que é o pecado, são manifestas na imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
é aquela parte ali que a gente leu da árvore. A árvore que não dá frutos é cortada. E a gente tem ali noutra palavra, né, que Jesus fala sobre a videira verdadeira, né, que ele é a videira verdadeira e que os galhos da videira, né, e os frutos somos nós os galhos e os frutos são os frutos que nós geramos, né. O galho que não dá fruto é cortado e jogado ao fogo. Ou um galho que dá fruto ruim também é cortado. Fruto ruim, tá? É que, na verdade, assim, ó, basicamente, a gente lendo isso aqui, né, você já começa a entender, já começa a separar, né, o que está alinhado com Deus e o que está desalinhado com Deus. E aí você já começa a ponderar as suas atitudes, a sua percepção, e aí você já começa a ver como que estão os seus frutos. Tem muita coisa assim, ó, olha só. Olha tudo que fala aqui, né? Ele é um homem de Deus, ele sabe a Bíblia toda, né? Ele cita versículos, mas olha, imoralidade sexual, assiste pornografia, sabe? A mulher tem inveja, faz fofoca. Uma mulher de Deus, né? Mas qual é os frutos dela, né? É que, na verdade, os frutos do Espírito é o Evangelho na prática. É os ensinamentos de Jesus na prática. De nada adianta tu ter o manual do fabricante, que é a Bíblia, que é a biografia a biografia de Deus, a biografia de Jesus Cristo, sendo que você lê, mas não coloca em prática. Existe, né, uma batalha entre santidade e pecado. Aquilo que a gente falou lá no outro podcast, né? No temperamento ali, que Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu faço. Porque ele sente que há dentro dele um pecado, né? Um pecado que a gente vem trazendo. E a gente tem que identificar. Essa batalha é identificar os pecados e trazer a palavra, trazer o nosso relacionamento com Jesus para acabar, para ganhar a batalha, entendeu? Como que eu ganho essa batalha? Através da palavra, sacrificando a carne, como diz ali, né? Eu advirto e antes já adverti, né? Que quem praticar essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, o que eu faço? Eu sacrifico a minha carne. O que é a carne, gente? É os prazeres, é as vontades. Eu sacrifico porque é mais importante. Por exemplo, eu fumava e no momento que eu fiquei grávida, o que era a minha prioridade? Era a Jennifer. Então eu parei de fumar na hora. Eu recebi o resultado, eu parei de fumar no mesmo instante. Por quê? Porque tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Eu escolho parar de fazer fofoca, eu escolho me comportar de tal maneira, eu mato minha carne através do quê? Da palavra, através do meu relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo. Bem, um detalhe, ali as pessoas às vezes ficam, né? Mas o sacrificar, na prática, o sacrificar é fazer uma escolha. Deixar de fazer aquilo que, de alguma forma, pode te dar um prazer momentâneo, mas está te prejudicando a longo prazo ou te prejudicando as pessoas que estão à tua volta, e fazer uma outra escolha. Uma escolha, que tipo de escolha? Alinhada com o que Deus tem para ti. Porque se Deus tem promessas, e Ele tem promessas para todos nós, você só vai conseguir chegar nessas promessas se estiver alinhado com a palavra dele. E o pecado, o que é o pecado? O pecado é as tuas falhas, o pecado é aquilo que tu deixa, que você é enganado. O pecado é a tua imaturidade, muitas vezes emocional, a tua imaturidade da alma, a tua imaturidade espiritual. Então, tudo isso envolve. O que você precisa fazer? Quando a Márcia fala ali, quando vou me converter, é entender que vou fazer uma escolha, vou deixar de fazer isso que eu fazia e vou começar a fazer coisas novas. Que coisas novas? Aquilo que o Espírito Santo vai começar a te revelar, conforme está na palavra. Então,
tem mistério. O problema é que as pessoas querem que as coisas aconteçam rápidas. As pessoas querem que eu me converto hoje, a minha vida mudou amanhã. Não, mas só um pouquinho. Sempre vai partir de ti. Não é Deus que se afasta de ti, é tu que te afasta de Deus. É tu que escolhe voltar para Deus, não é Ele que... Entendeste? Sim, foi tu que te afastou. Exato. Todo mal e todo pecado é o afastamento de Deus. Então, o básico é bem o que acontece aqui, né? Às vezes o pessoal chega para fazer a terapia e às vezes eu pergunto, você quer fazer? Não, não quero fazer, então não adianta. Não vai funcionar. Com Deus é a mesma forma. Você estava falando ali, né, em promessas, né? E aí eu não quero sair muito nem me afastar, mas todos nós temos bênçãos, né, a receber. E aí muita gente fica pensando assim, por que demora tanto para mim? Por que meu deserto não acaba? Por que eu, né, tenho infindados desertos, né? Um atrás do outro, nunca acabam os desertos. E aí diz assim, em Romanos 12, tá? 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, metanoia, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu vivo as bênçãos e as promessas que Deus tem para mim? Exatamente aqui, ó. Deixando para trás os pecados da carne e me aproximando cada vez mais de Jesus, né? Fazendo essa árvore crescer, esses frutos brotarem. Vamos falar então agora ali em Gálatas 5, 22, 23, a gente leu ali o 19, 21, vamos ler ali o 22, 23, que são os frutos do Espírito, tá? Mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui é interessante, né? Que primeiro ele te dá o problema e logo após, nos próximos capítulos, já te dá a solução. Então, para tudo existe solução. A questão é, você quer? Você está pronto para mudar, para sair dessa vida e começar a caminhar numa vida alinhada com o que Deus tem para você? E o que mais as pessoas têm dúvidas é sobre essa questão, como a questão do desenvolvimento humano vem crescendo muito ultimamente, e você fala muito em inteligência emocional. E as pessoas têm essa dúvida se a inteligência emocional é a mesma coisa que o fruto do Espírito. Porque às vezes tu lê o conceito da inteligência emocional, fala de autocontrole ali, né, que é um dos frutos do Espírito. Fala de alegria, fala de paciência, e a resposta é não. Fruto do Espírito não é igual à inteligência emocional, e eu explico. Fruto do Espírito é uma virtude produzida pelo Espírito Santo para a vida dos verdadeiros cristãos. Vou repetir. Os verdadeiros, aqueles que realmente se converteram, aqueles que realmente disseram assim, eu quero algo novo para minha vida, eu quero mudar, eu quero acabar com todos esses pecados, todas essas falhas que acabam prejudicando a minha vida, travando a minha vida e me afastando cada vez mais de Deus. Então, o fruto do Espírito é isso, ele está no âmbito do sobrenatural. Você não consegue adquirir, você tem que ganhar. Então, é graça. O fruto do Espírito Santo, ele é sobrenatural. Ele está Lembra quando a gente começou os podcasts, que a gente sempre fala que somos corpo, alma e espírito? Então, o fruto do Espírito Santo, ele está no âmbito do espírito e da alma. E a inteligência emocional? A inteligência emocional é um pouquinho diferente. São condicionamentos mentais e comportamentais desenvolvidos através de técnicas.
Tá no âmbito da alma também, mas tá no âmbito do consciente, corpo, né? Isso, e fica no âmbito da alma e do corpo. Por quê? Porque você vai precisar de disciplina. Você vai precisar repetir atividades, exercícios, até que forme sinapses neurais novas no teu cérebro. Para você entender isso, um livro muito bom, que para poder entender como você forma essas sinapses neurais, é O Poder do Hábito. Esse livro ele te explica bem como você consegue aplicar na prática a inteligência emocional. Então, só para ficar bem fixado, fruto do Espírito vem do Espírito Santo, âmbito espírito e alma, inteligência emocional, alma e corpo. Então a gente começa a entender que o fruto do Espírito você precisa ter conexão com Deus. Senão você não vai ter. Você pode até desenvolver uma inteligência emocional, vai resolver algumas coisas, ok, mas nem tudo. Muitas vezes você está muito bem em alguma área da tua vida, aplicando o que você aprendeu com inteligência emocional, mas tem áreas da tua vida que não é possível você superar, porque vai precisar do fruto do Espírito. A inteligência emocional vai ficar ali na parte do caráter, que a gente explicou na outra, né? E o fruto do Espírito fica lá no temperamento, né? Que são as heranças espirituais que a gente recebeu, o temperamento herdado, né? Que só o Espírito Santo pode transformar. É como o DNA espiritual, né? Só ele que pode... Entenda assim, ó, esse DNA espiritual, essa carga, assim como a gente traz a carga genética, né? A carga espiritual, ela só pode ser operada, cortada, eliminada através dos frutos do Espírito Santo. Eu acho que é isso aí, eu acho que agora a gente começa falando dos frutos, né? Qual é o primeiro fruto, Jennifer? Bom, vamos lá. O primeiro fruto é o amor. Amor que ele é o amor ágape, né? Que é aquele amor de Deus por nós. E em 1 João 4,7 diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. O amor, ele é a base de tudo. Então, quando você tem o amor no seu coração, você aprende a amar as pessoas que estão à sua volta e você ama a si mesmo, você desenvolve empatia. E isso se dá de você ter esse amor, de você ter a Deus. Então, por isso, esse amor é esse fruto, né? Ser esse ágape. E Jesus falou no livro de João, no capítulo 13, versículo 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, não é aquela coisa que a gente pensa assim, né? É amar todo mundo, não. É o amor de Cristo, né? Se a gente pegar ali, ler os evangelhos ali, entender a forma que Jesus amava as pessoas, aquele ali é o amor, aquele ali é o fruto do Espírito, aquele é o amor de Deus, o verdadeiro amor. Que é aquela questão, né? Que tu não olha para as pessoas, tu entende, né? Através do Espírito Santo, tu começa a entender que tu não tem que ter ódio de ninguém. O Deus, ele ama as pessoas, ele ama o pecador, né? Jesus, ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, o fruto do Espírito do amor, ele nos dá amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo sem ficar julgando e sem ficar olhando para o pecado da pessoa, né? Eu te ajudo sem ficar te julgando. E o próximo é alegria. Alegria é a consequência do amor, mas não é uma alegria superficial. E isso não significa que não iremos ter aflições. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus
Está em Romanos 8, 28. O cristão sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo nas dificuldades, você pode encontrar alegria na salvação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. É isso, né? O mundo, ele te dá prazeres e alegrias momentâneas, né? Mas uma alegria verdadeira, né? Uma felicidade plena e verdadeira, que você consegue estar bem, porque você sabe que aquele momento de tristeza ele vai passar, porque Deus é sobre tudo e na sua vida ele é soberano e você tem fé e acredita nas promessas. Então você se alegra até nos momentos difíceis, até quando você está no deserto, porque você sabe que aquele deserto ele é para te fortalecer, para te edificar, para te trazer algo melhor. Então você consegue ter alegria até nos momentos difíceis. E o terceiro fruto é a paz. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou a paz como a do mundo que dá para vocês, mas não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14, 27. Aqui Jesus fala de uma paz diferente, de uma paz daquela pessoa que confia em Deus, é inabalável. Não importa a situação que esteja passando, ela entende que a paz não é de fora para dentro, a paz é de dentro para fora. Quando o Espírito Santo se manifesta dentro de ti, tu tem essa tranquilidade, tu tem essa paz. Tu vai passar, como a Márcia falou ali na questão da alegria, você vai passar por aflições, por situações, mas tu sabe que tudo posso naquele que me fortalece. Então tu confia em Deus. Então ele te dá essa tranquilidade, essa paz que muitas pessoas ficam buscando. Às vezes as pessoas chegam aqui com problemas de ansiedade, depressão, naturalmente elas não têm paz. E existe essa lacuna, elas têm um buraco que só é preenchido quando você começa a se conectar com Deus. Não tem outra forma, não existe técnica, cientificamente falando, não tem como. Você pode aplicar alguns recursos momentâneos, mas não vai preencher, dar a você essa paz, porque ele foi bem específico, não é a paz que o mundo te dá, é a minha paz, é diferente. Sim, não é paz de botar branco no final do ano, pular 7 ondinhas, comer não sei o quê. Isso não é paz. Paz se chama Jesus. É uma paz consistente, né? É consistente, indiferente da situação, tu vai sentir-se em paz. Quarto, paciência. Ou, em algumas versões, longanimidade. Em Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Em João 8:28 diz: sabemos que Deus organiza todas as coisas para o bem daqueles que o amam e quem ele chamou de acordo com o seu propósito. O fruto da paciência, eu gosto de pensar em Moisés, que ficou 40 anos com o povo no deserto aguentando reclamação e... Então, tinha paciência. Tinha muita paciência, né? Noé também com a arca. Nada como um deserto para te criar paciência. E a paciência que o Espírito Santo dá, ela baseia-se em você manter a confiança de saber que todas as coisas elas funcionam em conjunto para o bem. Entender que Deus sabe o tempo certo para tudo. Ele promete lhe ajudar e basta crer e esperar que vai acontecer, né? Ali como eu citei a arca, né? Noé foi lá, criou, fez e creu e esperou, né? E depois que o dilúvio, ele
fosse baixar, ele também esperou. Sim. Então, ele teve muita paciência. E é através da paciência que a gente vai conseguir ter crer nisso, nos processos e esperar. Verdadeiramente esperar em Cristo. É você acreditar e você sabe que lá no final, em Apocalipse, no último capítulo, no último versículo, diz que vai ficar tudo bem. Então, vai ficar tudo bem. Então, tenha paciência para esperar toda a tribulação. E é isso, entendeu? Desenvolva a paciência. Como diz, né? Se a Bíblia tá certa no começo, ela tá certa até o final. E é interessante as pessoas que são ansiosas, elas dizem assim, eu tenho que produzir, tem que ter resultado, eu tenho que produzir. Mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes ficar parado é produzir também. Então a paciência também é sinônimo de produção, porque muitas vezes você tem que, como disse a Márcia, né? Você planta uma semente, ela vai germinar, você tem que esperar. Não dá para te acelerar algumas coisas. É verdade. O número 5 aqui é amabilidade e algumas versões vai dizer benignidade, tá? Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. 2 Timóteo 2:24. É apresentar um caráter de boa índole, tá? E aí aqui a gente tem aqui, por exemplo, assim, uma pessoa que ela tem uma atitude boa, tá? Mas que por trás dessa atitude boa de ajudar alguém ou fazer alguma coisa para uma pessoa, ela tem uma intenção de ganhar alguma coisa. Isso não é ser bom caráter, isso é ser mau caráter. Outra coisa que a gente vê, assim, por exemplo, cristãos, né, que são uma coisa dentro da igreja e sai dali da igreja e vive em um outro mundo, uma outra pessoa, né? É um caráter. Então, quer dizer, eu tenho uma máscara para ir lá na igreja, lá eu sou uma pessoa, né, boazinha, e fora dali eu trato mal as pessoas, eu engano as pessoas, eu não pago as minhas contas, eu bato na minha esposa, eu grito, eu faço, eu aconteço, né? Então, a amabilidade está na questão do caráter. Deus muda seu relacionamento com as outras pessoas, ajudando você a ser menos insensível e mais amável. Essa pessoa, como tá falando, né, nesse exemplo que tu deu, ela tem uma falha de caráter, né? E essa falha de caráter, muitas vezes, mesmo que ela aplique técnicas de inteligência emocional, às vezes não é possível. Por quê? Porque ela Tem ferida. tem ferida. Olha o podcast anterior para você ver e descobrir quais são as 7 feridas. Tem ferida. Exato. E não tem Cristo. Tá com 2 problemas. Se eu, no seu lugar, faria mentoria. Na verdade, assim, ó, na prática, se tu tem uma falha de caráter, às vezes, é bem como falaste, né? É muito comum isso. Tu querer estar com 2 pés, um pé em cada lado. Isso não é possível, pessoal. É decisão. É aquela história. Jesus é muito claro. Ou tu é frio. Não, ou tu é quente. Como é que é? Ou tu é quente ou tu é frio. Morno, Ele vomita. Ele vomita. Entendeu? Então quer dizer que o meio termo não existe. O muro já é de Satanás, né? Exato. Então esse talvez, eu estou, não sei, estou no meu processo. Enquanto tu estiver pensando dessa forma, você ainda não converteu. Você ainda não conseguiu adquirir os frutos do Espírito. Ai, glória a Deus. Então, vamos em frente. Qual foi que tu leste aí? O 5. O 5. O 6º fruto do Espírito, a bondade. Sejam bondosos e compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Vou repetir. Assim como Deus o perdoou em Cristo.
Então isso existe, aí tem uma chave aí. Tem uma chave aí. Você precisa reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador para que Deus possa o perdoar. Essa é uma chave bem interessante. Vamos falar. Único e suficiente. Aí eu vou vir aqui. Deus, ele vem na Terra, tá? Para salvar a humanidade da condenação, do pecado, tá? Do afastamento. O homem, ele se afastou cada vez mais de Deus, desde Adão. Ele veio se afastando e Deus tentando trazê-lo de volta. Jesus vem e tem um sacrifício imenso, né? Passa toda aquela dor, aquela humilhação, espancamento, tudo que todo mundo já conhece, né? Que Jesus sofreu para nos salvar e nos libertar. E aí está a chave. Único. Eu não preciso de ninguém além de Jesus para ter acesso a Deus. E Jesus diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. E quem não vem por mim não vai ao Pai. Então eu não preciso de ninguém, tá? De nenhum outro ajudante. Jesus não precisa de ajudante, ele foi crucificado sozinho, tá? Ele não se crucificou com nenhum dos 12 apóstolos, com a mãe dele, com ninguém. Todo mundo, todo o resto do mundo é pecador. O único que não teve pecado neste mundo foi Jesus Cristo. Por isso ele teve o nome sobre todos os outros nomes e por isso ele é o único Salvador. E aqui está, o que ele diz ali? Deus perdoa através de Cristo. Dica. Isso. E aí você entende, né? Se Jesus Cristo fez tudo isso por ti, ele provou na prática esse fruto, a bondade. Então, se Deus é tão bom para ti e você quer ser um cristão, e o que é ser um cristão? Mini Cristo, imitar Cristo, então você precisa exercer essa bondade, ser bom com as pessoas. E a bondade é uma essência moral e espiritual, onde capacita você a zelar pela verdade e pelo que é correto. E se você zela pela verdade, que é correto, tudo que for incorreto e perverso, você se afasta. Voltamos ao início, quando a Marcela leu lá, que são os pecados. Então, assim, naturalmente, você começa a aplicar a bondade, a exercer esse fruto do Espírito, naturalmente, você vai se afastar do pecado. Naturalmente, você vai ter o discernimento, a percepção do que é correto e do que é incorreto. Muito simples. Próximo. 7º fruto. Fidelidade ou lealdade, ou em algumas versões, fé. Salmos 111:6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Aqui, esse fruto, ele, assim como o primeiro lá, né, o amor, ele tá falando também em relação a Cristo, em relação a Deus. A gente viu ali que o amor, o fruto do amor, ele é o amor ágape, que é diferente da amabilidade, né, que é para com os outros. O amor, ele é para com Cristo, para com Deus. Então, aqui a gente tem a fidelidade, lealdade, fé, principalmente a Cristo. Ter em mente que o Senhor, ele sempre nos aconselhou a buscá-lo. A gente tem um bom exemplo, né? Davi, o servo fiel, que sempre perguntava para Deus o que fazer. Ele sempre, antes de tomar qualquer decisão, perguntava para Jesus o que eu faço, né? Perguntava para Deus, o que eu faço?
E essa fidelidade, falar que vai fazer, que vai seguir e seguir, né? E isso não é buscá-lo de todo o coração, não é por uma vã presença, mas sim por ter uma verdadeira intimidade, como foi falado no início, uma intimidade com Jesus, sendo todos os dias fiéis a eles. E claro que a fidelidade e a lealdade para com os outros também, né? Como uma questão de caráter, ela é uma pessoa que é uma pessoa de confiança, que não volta atrás com a sua palavra, assim como não volta atrás em seguir Jesus, né? E Deus ajuda a ser fiel a Ele e aos outros. Então, ele é o 7º fruto. Então, que nós possamos ser fiel no pouco, mas também no muito, né? E isso é para todas as áreas da nossa vida. Então, o 8 fala sobre mansidão. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11, 29. A mansidão, ela é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Ser gentil revela a nossa verdadeira essência, na qual nos torna um imitador de Cristo. E se a gente pensar um pouquinho, tem algumas coisas que são muito faladas, né? Tipo, porque Jesus foi como um cordeiro, né? Manso e quieto para o sacrifício. Ele não reclamou, ele não falou, ele não discutiu. E Jesus foi esbofeteado, né? E deu a outra face. Então, essa mansidão de Jesus, né? Ele nos ensina, né? A amar ao nosso inimigo. Como é que eu amo o meu inimigo? Eu trago ele para dentro da minha casa? Não, mas eu posso orar por ele. Você não tem a capacidade de ser igual a Jesus? Comece orando pelas pessoas que te odeiam, pelas pessoas que te fazem mal, e isso vai crescer em você, esse fruto, né? E ser manso é aquilo que a gente já falou também, né? Eu não levo desaforo para casa. Não pensa que vai falar qualquer coisa para mim que eu não aceito. Aceite. Jesus aceitava. Então, o verdadeiro cristão, né? Ele gera o fruto da mansidão. Tá lá. Imagina uma árvore cheia de frutas. O fruto da mansidão, né? A pessoa tá falando, e você tá lá. Orando por ela, em pensamento. Deixa ela gritar. Pergunta se ela tá bem. Você tá bem? Tá? Que mais? Jesus era manso, tratando as pessoas com amor, e ele não procurava se vingar, nem respondia com maldade a quem o tratava mal. É isso. E para fechar, o 9º fruto do Espírito, que é o domínio próprio, também conhecido como temperança. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29, 11. E do grego, a temperança quer dizer a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. E aí a gente entra na questão da autorresponsabilidade. É teu dever manter o teu controle emocional. É o teu dever controlar as tuas atitudes e o teu comportamento. Mas eu não consigo disso. É muito difícil. Eu já fiz curso de desenvolvimento pessoal, mas mesmo assim eu não consigo mudar. Porque te falta o fruto do Espírito. Lembra que o autocontrole, ele está nos 3 âmbitos, no corpo, na alma e no espírito. Então, tem coisas que você vai conseguir aprender a controlar, mas tem outras coisas, outras situações, que só com a ajuda do Espírito Santo, para ele te dar essa graça, para que você possa vencer, superar isso. O domínio próprio é um sinal de força,
É um sinal de que você, mesmo que você tenha dificuldades na tua vida, desertos, tribulações, situações difíceis, você não desiste, você tem a consistência. Mais uma vez, Jesus nos ensinou na prática isso. Ele teve controle, ele teve domínio próprio, ele passou por tudo e, como a Márcia explicou, ele em nenhum momento ele reclamou. Quantas vezes você reclama? Tá chovendo, que dia horroroso. Ah, é? E se não chovesse? E se faltasse água para você? Entende? Então são pequenas coisas. Às vezes a gente acha que o domínio próprio é para explosão de ira. Não, não. O domínio próprio é até para te controlar a tua língua quando você começa a falar de alguém. Começa pequeno. E Deus ajuda você a agir com sabedoria, se assim você permitir. E o domínio próprio também é o querer, desde que a gente começou a falar aqui, né? É você querer que o Espírito Santo, que Deus faça parte da sua vida. É você convidar. Vem, eu quero caminhar contigo. Caminha do meu lado. Assim como Adão caminhou contigo. Sabe? Não vai ser físico, mas você vai sentir. Porque tem coisas, tem emoções, tem sentimentos que só o Espírito Santo pode amenizá-los, retirá-los. Outros sentimentos até é possível, psicologicamente falando, através de técnicas, através de tratamentos e muitas vezes através de medicamentos, é possível amenizar. Mas tem alguns que só a presença. Por isso que aqui a gente trabalha nos 3 âmbitos, corpo, alma e espírito. E quando chega na parte do espírito, a gente só ajuda com que você possa... A gente é um facilitador, na verdade. Um facilitador da ação do Espírito Santo. Porque muitas vezes você está tão bloqueado que você não consegue nem se comunicar com Deus. Não sabe nem como fazer isso. Ou acha que sabe, só que de uma forma incorreta e não consegue ter efetividade nesse âmbito aí. Eu acho que é isso aí. Olha meu tic-tac. É isso. Eu quero falar que... Olha meu tic-tac. Tô tentando. Pra gente não se prolongar muito, mas eu queria compartilhar com você que agora que você conhece os 9 frutos do Espírito, coloca eles todos dentro de uma caixinha, de um saquinho, do que você quiser. E como se fosse um presente que você recebe. É um único presente. É um combo. E nós recebemos esses frutos quando nós recebemos o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo quando nós aceitamos a Jesus. Porque Jesus, em João 14, do 16 ao 17, antes de ascender aos céus, ele falou assim: Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, ele deixou o Espírito Santo para que ele habite em cada um de nós a partir do momento que nós aceitamos ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, nós temos esse presente, nós temos esse combo de 9 frutos e nós só precisamos da ajuda dele para desenvolver e para cada dia se tornar mais parecidos com Cristo. É isso. Então, vamos falar da novidade? Vamos falar da novidade. Bom, vocês já conhecem o livro Curando as Feridas do Coração e agora a gente vai lançar ainda esse ano a mentoria. Já está abertas as inscrições nesse momento. Vai ter um link aqui embaixo, onde você vai ter a oportunidade de participar de 4 aulas ao vivo,
onde iremos trabalhar todas as feridas emocionais, aquelas que a gente viu no episódio anterior, foi, né? No podcast anterior. Isso. Então a gente vai conseguir trabalhar os traumas, as limitações emocionais que você tem, tudo através dos 3 âmbitos, corpo, alma e espírito. Serão 4 encontros online, então não importa onde você está nos assistindo agora, você vai poder Desde que você participar. fale português e entenda o gauchês. Exatamente. Ainda estamos no português. Depois vão ter tradução simultânea. Glória a Pero Deus. hablamos español un poquito también. Pero que sim, pero que não. E acabou a minha língua. Então, além das 4 aulas, você vai ter acesso às gravações dessas aulas, caso você não possa assistir no momento ao vivo ou queira assistir novamente. Também você vai ter um acompanhamento da nossa equipe por 30 dias, durante todo o processo, que vai ser 30 dias, onde a gente vai acompanhar vocês de perto, com atividades para que vocês possam superar essas limitações, para que vocês possam eliminar essas emoções tóxicas que acabam travando a tua vida, né? Que emoções são essas? O medo, a angústia, a incerteza, aquela dor que você sente, mas não consegue explicar. Então essa vai ser uma oportunidade onde você vai conseguir mudar a sua base, reestruturar a sua base emocional e abrir as portas para que o Espírito Santo comece a depositar os frutos do Espírito. Tudo de forma prática, tudo de forma lúdica, de forma natural. A cada semana você vai entender e começar a se dar conta da sua transformação. Através das situações que vocês vão vivendo, vocês vão percebendo que vocês já não vão se irritar mais, que vocês vão lembrar da situação, aquela situação que tanto dói do teu passado, mas você não vai ter mais aquele sentimento de dor, simplesmente vai fazer parte da tua história. Então vai ser isso. Mais informações é só nos chamar, clicar no link aqui embaixo e nos chamar no WhatsApp. Vai cair direto no WhatsApp aqui da nossa equipe. É isso aí. Que a gente vai explicar tudo direitinho. Muitas questões sobre ansiedade, depressão também é tratado. Isso é bem forte. Eu tenho experiência própria. Vai estar tudo aqui no link, né? Abaixo, e se inscrevam, enviem para os seus amigos, as pessoas que vocês conhecem. Vai ser uma oportunidade única e muitos vão poder participar, tá? Vai estar um valor acessível também. Isso. E esse treinamento, ele é transformador. Vocês vão ver depoimentos, e mês que vem provavelmente a gente vai trazer aqui algumas pessoas para dar depoimento em relação a esse tratamento. E todas as pessoas que passaram aqui tiveram grandes transformações na vida delas. Então não perca essa oportunidade. É isso aí, gente. Então, até o mês que vem, né? Agora. Até o mês que vem. Até o mês que vem com novidades. Isso, e a mentoria é todo mês de novembro. Então, a gente abriu agora as inscrições e vai fechar rapidinho. Isso aí, façam porque para terminar o ano de 2022 com os problemas ali resolvidos, para você poder entrar 2023 já aqui. É verdade. Ok, então. Então tá bom, é isso. Deus abençoe. Deus Não abençoe esqueça vocês. de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar sininho. Tudo Instagram, tudo que tem direito, você vai lá e vai fazer esse... Amo vocês. Beijão, tchau, Beijo no tchau. coração.